Quase todos os homens podem suportar a adversidade, mas se você quer testar o caráter de um homem, dê poder a ele. Hoje nós vamos entender as fragilidades de Gideão, esse que confundiu quem ele era com o que Deus fez ele ser. E você, já se questionou se os fracassos da sua vida estão ligados à soberba do coração? Eu sou Victor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição 4 da nova revista da Escola Dominical, que tem como título Gideão rejeita governar e leva o povo a pecar. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também já deixar o seu gostei aqui e comentar, porque agora o YouTube entende que se você comenta, se você curte, as outras pessoas também podem acessar esse conteúdo. Olha o que é dito aqui no texto áureo que fica em Juízes 8, 23. Porém, Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Gideão representa para nós um dos personagens mais excepcionais do Antigo Testamento. É claro que isso não quer dizer que ele não tenha faltas, não tenha falhas, e nem que seja ali completamente mal influenciado pela sua prosperidade. Mas, querido, esse homem aqui era um grande servo do Senhor e um eminente homem de Deus aqui na terra. Mas aqui a gente tem que prestar atenção em um ponto. Precisamos apenas nos mantermos vigilantes. Vigilantes à tentação de tomarmos para nós a glória que é de Deus após as nossas vitórias. E aqui a gente também vai fechar esse ciclo de Gideão e como ele termina é degradante para a história de Israel. Após narrar a história de grandes líderes irrepreensíveis, o autor de Juízes vai começar a tratar das falhas da liderança desse povo a partir de Gideão. E veja bem, pela primeira vez, o povo é levado a pecar durante a gestão de seu libertador. Então vamos para o ponto 1, que vai falar sobre as resistências internas. Primeiro, é necessário aqui apontar que, enquanto a tribo de Efraim queria participar da guerra e ficou furioso porque não foi convocado, as tribos de Sucote e Penuel desejavam apenas ser convocadas depois que a vitória fosse garantida. Então vamos lá para o contexto. Juízes 7:24 diz o seguinte: Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão de Bet-bara. Mas afinal, querido, quem é esse povo? Do capítulo 6 ao capítulo 8, nós temos a presença dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Esses tiveram tanto poder naquela região que os israelitas tinham que viver ou em cavernas ou tinham que abrir covas no chão para enterrar ali os seus alimentos. E apenas aqui uma nota arqueológica para comprovar essa história. Foi feita ali uma pesquisa, uma escavação pelo Seminário Xenia da Escola Americana, ali no ano de 1920, mais ou menos, naquela região de Queriat Sefer. E naquela área foram descobertas que existiam covas onde as pessoas guardavam cereais. Isso mostra a falta de segurança e o perigo que aquele povo vivia naquela época, no tempo dos juízes. As propriedades podiam ser acessadas pelos inimigos muito facilmente. Aqui nós estamos presenciando a fuga dos midianitas. Após ali a estratégia de Gideão e Deus ali no meio deles provocassem esse momento aqui na guerra. E nessa fuga aqui estavam 4 príncipes que podiam se reagrupar em Midian. Desse modo eles podiam até provocar um contra-ataque contra Israel. Então Gideão convoca os seus conterrâneos de Manassés e mais as tribos de Naftali e de Aser para a perseguição dos fugitivos. E ali no final ele manda um recado ali para o povo de Efraim para que eles pudessem interceptar os inimigos apenas na sua fase final. E aqui Gideão está apenas contendo a fuga dos seus inimigos. O contexto. Então vamos para 1.2 que vai falar sobre Gideão aplaca a ira de Efraim. Olha o que é escrito aqui em Juízes 8:3. Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, com falar-lhe essa palavra, abrandou-se-lhe a ira para com ele. Observe bem, Efraim não era uma tribo qualquer.
era uma das mais importantes, mais ricas. Ela havia conquistado para si a sua herança. Além disso, 2 santuários mais importantes de Israel estavam ali nas suas divisas. E Gideão simplesmente não pediu ajuda àquele povo. Os líderes daquela terra ficaram bastante aborrecidos porque não foram consultados. Aliás, foram consultados, mas só quando a guerra estava garantida. O que é interessante também é que Gideão conhecia aquela tribo, conhecia a força e o recurso que aquele povo tinha. Porém, ele também entendia que aqueles líderes, aquele povo, não ia receber a sua liderança de uma forma agradável. Aquela população tão rica e bem-sucedida iria aceitar ali a ser comandada por um homem pobre de Manassés? Dificilmente. E agora, a gente vendo como Gideão foi confrontado por aquele povo, a gente percebe que aquele pensamento de Gideão estava certo. Então, após a briga, Gideão tenta acalmar o coração daqueles homens, dizendo que eles haviam capturado 2 midianitas. O que acontece aqui, querido? Gideão age com diplomacia. Ele exalta ali aqueles que estavam atacando ele e menospreza a si mesmo, dizendo: não, vocês são superiores à tribo de Manassés, eu não consegui matar ninguém, não consegui pegar ninguém, vocês fizeram isso. Gideão ali não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Aquele povo de Efraim tinha capturado os 2 príncipes mais poderosos dos midianitas. Mas por detrás de tudo isso, o que na verdade estava acontecendo ali era Gideão, aquele juiz de Israel, evitando uma guerra desnecessária. O que não aconteceu, por exemplo, com Jefté, que nós vamos ver lá na frente, nos próximos capítulos. Jefté não respondeu como Gideão. E o que aconteceu? Foi provocado ali uma guerra civil, onde cerca de 40.000 efraimitas foram mortos. Aqui fica uma lição, que as nossas palavras devem promover bênção e não maldição. Devem promover vida, mas não morte. E aqui também fica o recado, quando a gente puder, a gente tem que evitar o confronto. Então vamos para o 1.3, que vai falar sobre a ira de Gideão contra Sucote. Olha o que é dito aqui em Juízes 8:7. Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmura, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Aqui a resposta é diferente. Aqui, queridos, os líderes de Sucote e Penuel se recusaram a ajudar Gideão, entregando ali pão para alimentar aquele povo. Por que fizeram isso? Temeram a vingança dos midianitas. Enquanto Gideão estava com 300, os midianitas eram cerca de 15.000. Aquele povo não quis arriscar, antes de ter certeza que os líderes dos inimigos estavam realmente capturados. Porém, querido, eles esqueceram que Deus poderia ajudar Gideão, que Deus estava à frente de Gideão e que Deus é um Deus de milagres. Esse foi o erro daquele povo. Ao se recusarem a ajudar Gideão, eles automaticamente estavam se colocando ao lado dos inimigos de Israel. Da mesma forma, querido, os cristãos de hoje que não se colocam ao lado da justiça de Deus estão se colocando contra ele. Aquele que não está com Deus é também considerado o seu inimigo. Mas o que é interessante a gente destacar aqui, Gideão esquece a diplomacia. Enquanto era com Efraim, estava tudo bem, vamos acalmar os ânimos. Mas agora com as tribos de Sucote e Penuel, o jogo vira, não é a mesma coisa. Aqui ele abandona o amor e promete vingança. E você sabe por quê, querido? Na verdade, Gideão se recusou a lutar contra uma cidade que tinha grande poder bélico. Tinha muitas armas, tinham condições, tinham os recursos. Mas agora parece que ele está disposto a lutar contra uma terra humilde. Uma terra que não tem lá esses mesmos recursos. Assim é muito fácil, né? Mas a gente tem que entender que se você quiser conhecer um homem de verdade, você tem que ver como ele trata os seus inferiores e não os seus iguais. O amor tem que ser usado com todos. É porque você está à frente de alguém que você tem que deixar ela para trás, ou que você está acima de alguém e você tem que pisar nela. Claro que não. Nós temos que tratar da mesma forma aqueles que estão acima, aqueles que estão à frente, do que aqueles que estão ao nosso lado e aqueles que estão atrás. Aliás, o Senhor nos ensina a sermos humildes com aqueles que são até menores, débeis na fé. Então agora vamos para a vingança pessoal. Olha o que é dito aqui em Juízes 8, 16 e 17. E tomou os anciãos da cidade, espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade.
Gideão fez com que os líderes de Sucote fossem arrastados ali em espinhos, o que provavelmente causou a morte daqueles homens. Gideão fez o que havia prometido. Ele se vingou daqueles que debocharam dele, daqueles que não acreditaram nele e simplesmente ignoraram seu pedido de ajuda por medo. Podemos dizer que o castigo de Gideão foi defensável? Podemos dizer que sim. Pertencer ao povo de Deus, mas recusar a lutar pela causa é um delito terrível aos olhos do Senhor. Mas o ponto aqui também é a motivação. Esse juiz estava motivado não por uma ira santa. Ele deixou claro que foi uma questão pessoal, que apenas porque se sentiu ultrajado, humilhado, apenas porque se sentiu ofendido. Parece aqui que o sucesso subiu a cabeça de Gideão. Aquele que era considerado ali o mais pobre de Manassés, agora tratava com truculência aqueles que se opunham contra ele. Richard von Brandt vai falar que o pior opressor é aquele que é oprimido. Quando ele estava lá na cadeia, os outros presos, quando se tornavam censores ali dos soldados, dos carcereiros, eles também humilhavam os seus próprios colegas de cela. Coisa terrível, não é verdade? Então, muito cuidado. Não é motivo ser opressor depois que foi oprimido, humilhar depois que foi humilhado, mas muitas vezes isso acontece. Portanto, devemos vigiar nessa questão. Então vamos para o 2.3, que vai falar sobre a vingança de sangue. Olha o que é dito aqui em Juízes 8:18. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhou a filho do rei. Parece que até agora aqueles dois reis não tinham percebido que tinham matado os irmãos de Gideão. E da mesma maneira, parece que até aqui Gideão segue ali a vontade de Deus. Ele estava cumprindo esse papel de libertador de Deus. Porém, o autor desse livro vai nos revelar algo interessante. Parece que aqui Gideão revela que ele tinha perseguido ali exaustivamente aqueles príncipes por conta de uma razão pessoal. Zeba e Salmura tinham matado seus irmãos por parte de mãe. Aí olha o que o autor da lição vai dizer. Agora presume-se que Gideão marchou de volta à sua cidade natal, que era órfã, pois pede que seu primogênito, nomeado Jefté, que não estava entre os 300, ali vingue o seu sangue. E por que ele não estava entre os 300? Provavelmente era muito jovem para batalhar. Ele não só pediu, ele ordenou que Jefté matasse aqueles homens, porém não arrancou a espada. Jefté ainda era muito jovem. E o que isso traria como resultado? A execução traria muita honra a Jefté e muita honra aos inimigos de Gideão, o que não era o que ele queria. É válido dizer também aqui que a vingança de um parente podia ser feita naquela época, era amparado pela lei. Mas também a gente observa que Gideão queria fazer um espetáculo nesse caso, queria expor de forma violenta aquilo que iria acontecer. E por fim, desafiado por aqueles reis, Gideão decide ele mesmo matar aqueles rapazes. Então vamos para o ponto 2, que é Gideão derrota Midian. Olha o que é dito aqui no 2.1. 2 reis capturados. Juízes 8:12. Fugiram Zeba e Salmuna porque ele os perseguiu, e tornou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. A atenção de Gideão foi totalmente a esses dois príncipes, a esses dois líderes. Podem ter fugido ali cerca de 15 mil, mas certamente eles não fariam muita coisa sem a presença ali dos seus comandantes. Aliás, aquele povo inimigo estava totalmente desprevenido. Eles não sabiam, eles não pensavam que Gideão iria perseguir eles numa distância tão grande. Então aquele ataque rápido de poucos israelitas foi suficiente para vencer os seus inimigos. E agora, sem a sua liderança, eles não podiam se agrupar para contra-atacar. Então vamos para o ponto 3, que é Gideão recusa governar. Olha o que é dito aqui no 3.1, recusa formal. Juízes 8:23. Porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Essa resposta foi certa? Claro que sim. O tempo que Moisés previu para que um rei estivesse sobre Israel não havia chegado. Eles queriam que Gideão tivesse ali uma monarquia hereditária, fosse rei, depois o filho dele também
fosse rei, mas não é o que acontece. Gideão pede para que continuasse ali a teocracia. O que é a teocracia? Deus no governo, Deus no controle, Deus decide, e não o homem, não o rei. Porém, querido, essa recusa para muitos comentaristas foi considerada apenas um cinismo de Gideão. Foi ali apenas o que o autor da lição vai chamar de aceitação disfarçada sobre a forma de recusa piedosa numa tentativa de ganhar simpatia do povo, o que pode ser explicado nos próximos passos. Porque após isso, Gideão pede uma grande recompensa. E o povo atende até dando mais do que ele pediu. A gente pode dizer que cerca de 16 a 30 quilos de ouro foram entregues a Gideão. Olha o que esse camarada fala: dai-me argolas, pois eram ismaelitas. Esse aqui não é um termo étnico, mas é um termo técnico. Aqui se referia ali a mercadores nômades. Ele pede pendentes, o que eram? Eram brincos. Ao todo, isso custa mais ou menos 350 mil dólares. Além do ouro, foram entregues ali vestes, enfeites, ornamentos, itens que pertenciam à realeza. Na prática, Gideão recusou ser rei? Recusou. Mas no fundo, ele tinha toda a regalia que um rei teria. Agora, a casa mais pobre de Manassés é a casa mais rica de Israel. E um outro ponto que o próprio autor da lição também cita é que Gideão adotou o costume de ter harém. Ele teve muitas esposas, uma concubina em Siquém, na qual ele teve um filho chamado Abimeleque. Esse que significa meu pai é rei. É claro que esse foi um homem usado por Deus, mas a sua atitude aqui era desprezível. Então vamos para Gideão leva o povo a pecar, que é o 3.2. Olha o que é dito aqui em Juízes 8, 27. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade, em Orfa, e a todo Israel, e se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Gideão pega um ouro e faz ali um éfode, que fazia parte ali da vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote. A forma dessa estola sacerdotal não é conhecida, mas é importante dizer que ela se tornou um objeto de adoração idólatra. Isso é triste. O povo de Israel começou a adorar essa coisa. Isso desagradou muito o Senhor. O objetivo de Gideão foi provavelmente colocar aquele objeto ali para tornar a sua cidade importante, para o povo ir ali até aquela cidade buscar direcionamento. Mas o que ele fez foi completamente terrível aos olhos do Senhor. Gideão tirou o centro religioso que era em Siló, onde havia o tabernáculo, para colocar em sua cidade. E o objeto apenas de representação se tornava de adoração, de idolatria. Aquele homem que havia destruído uma forma grossa de idolatria, construiu apenas uma forma mais refinada, mais sutil, mas do mesmo mal que imperava antes. Israel viveu 40 anos de paz, mas paz não queria dizer que eles estavam bem com Deus. Aquele homem tentou trazer a glória para a sua própria casa, a glória que pertencia ao nosso Senhor. Então agora vamos para o 3.3, que vai falar sobre a morte de Gideão. Olha o que é dito aqui no 8:33. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. A Bíblia vai falar que nem usaram de misericórdia. O esquecimento de Deus é muito frequente. É um parente próximo da ingratidão do homem. O coração de pedra que não está movido por amor a Cristo, também está insensível à bondade dos homens. E o ciclo desastroso se repete. Aquela história que a gente conhece sobre o Antigo Testamento. É liberto, passa um tempo de paz, volta a pecar, volta a desgraça. O que acontece com Israel? Voltou a servir outros deuses. Dessa vez o povo passa a adorar Baal como o Senhor da aliança, Baal-berite. Ele deveria ali presidir os pactos, as alianças. E um templo foi construído para esse Deus lá em Siquém. E aqui nos últimos versos, como diz o autor da lição, vai previr o mal que viria à casa de Gideão. E a partir de Siquém, a partir da vida de Abimeleque. E é isso, queridos, mas antes de terminar esse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever nesse canal, já deixa o seu comentário. Isso vai ajudar bastante a gente a divulgar esse conteúdo. Saiba que o YouTube entende que se você comentar, esse vídeo pode ser levado às outras pessoas. E olha o que diz aqui na aplicação pessoal.
Consequências desastrosas advêm quando buscamos reconhecimento próprio às custas do sucesso que Deus nos proporciona. Lá em Provérbios diz que a soberba precede a queda. Veja bem, querido, nosso desejo genuíno deve ser o de que Cristo cresça e que nós diminuamos. Eu sou Victor Cavalier, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Fique com Deus. Amém.